Estamos de volta e hoje falando sobre um vício mais comum do que imaginamos: odiar. Isso mesmo, ódio-dependência. Nosso convidado, o psicoterapeuta Fernando Vieira Filho, no seu livro Cure Suas Mágoas e Seja Feliz, nos mostra que, assim como a droga, o ódio também vicia. Causa uma dependência psicológica que é caracterizada por um estado mental da necessidade de ressentir sensações de decepção. Puxa, isso é triste. A compulsão para odiar, da mesma forma que a compulsão para usar drogas, se caracteriza por um estado de obsessividade, submissão, que escraviza a vontade e submete o desejo da pessoa. Em alguns indivíduos, a compulsão para odiar é mais forte que a sua vontade de amar, de perdoar e até de viver. O ódio é que comanda a sua vontade e o seu corpo. Como isso é sério, Fernando? Seríssimo. E o seu livro tem ajudado muita gente que retorna, escreve pra gente, não é? Exatamente. Justamente porque dá essa balançada e mostra o quanto o ódio é nocivo. Exato. Porque, na realidade, Eliana, as pessoas, elas têm a mania de dissociar o amor do ódio. É isso aí que causa o problema na humanidade. Porque, na realidade, quando você diz assim, bom, o amor é divino, o ódio é uma coisa, vamos dizer assim, infernal, tá certo? Muita gente ouviu isso na sua religião, né? Muita gente. Então, o que acontece, Eliana? A pessoa, quando ela sente o ódio, ela desenvolve um sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa, muitas vezes, ele vai levar a pessoa a quê? Ele vai levar a pessoa ao remorso. E o remorso leva a pessoa, de uma forma absolutamente inconsciente, a uma necessidade de se autopunir. E essa autopunição, ela vai levar o quê, pessoa? Vai levar a fazer doenças, vai levar a fazer acidentes, vai levar a pessoa a se relacionar de maneira inadequada, a problemas financeiros. Procurando sofrimento. Sempre procurando se punir de alguma coisa. Como isso é complicado para o ser humano. É muito sério. E tudo porque ele acredita que odiar é uma coisa errada. Errado, é pecado. Mas é interessante, porque quando o Fernando terminou o livro e a gente estava na fase de escolha de títulos, né? E eu ajudando o Fernando, um dos títulos que ele havia pensado para o livro dele é Cure o seu ódio e seja feliz. E aí eu comentei com ele, Fernando, se você colocar ódio num título, falar para a pessoa curar, ninguém assume que tem ódio. Mas se você perguntar para a pessoa, você tem mágoa de alguém? Ah, eu tenho uma mágoa do meu tio, eu tenho uma mágoa do meu pai, da minha mãe. Aí a pessoa assume, numa boa. Então a gente colocou, né, Fernando? Exato. Cure suas mágoas e seja feliz. A editora gostou também do título, porque é um título mais light, mas quando a pessoa vai ler o livro, ela vai entender que mágoa nada mais é do que ódio. É maquiado, né? O ódio está maquiado com a palavra mágoa, sem culpas. Porque as pessoas se culpam mais, principalmente quando acontece o quê? É de ter essa mágoa, vamos dizer assim, do pai, da mãe, de um irmão. E é absolutamente normal, não é, Fernando? Dentro da família, eu tenho um tio, amigo telespectador, que ele fala que família é uma quadrilha organizada em nome do amor. Ou seja, ali se juntam pessoas tão diferentes, não é? Com caráteres diferentes, com personalidades diferentes e que estão ali para aprender a se amar. Mas nesse meio do amor surge o ódio também. Exato. E é complicado. Quando vem essa culpa de ter... E você tem tratado muitos casos, né, Fernando? Que a pessoa, quando ela sente que... Ah, então é isso, eu tenho ódio da minha mãe porque ela me tratou mal. E é normal, eu não sou um monstro. Um monstro por odiar uma mãe. Não. Aliás, nós pais somos os primeiros a causar problemas para os nossos filhos, mesmo querendo acertar. Então, Fernando, o que você fala quando uma pessoa descobre isso? Que o ódio dela, às vezes até o ódio inicial desse ódio dependente é de um pai ou de uma mãe, né? E ele foi camuflando e começou a odiar o mundo todo. Exatamente. Como você faz o tratamento? Não, quando a pessoa se conscientiza do ódio, a primeira coisa que eu falo para ela, eu falo, você está de parabéns. Entendeu? Porque você já está com 50% da cura em suas mãos.
Então, o que nós temos que aplicar agora? São técnicas. Técnicas para a pessoa aprender a perdoar. E a gente tenta desmistificar o perdão. Porque o grande problema do perdão, Eliana, é porque as pessoas imaginam que para se perdoar, eu tenho que esquecer. Mas esquecer no sentido de quê? No sentido de perder a memória. E a gente sabe que perder a memória é uma doença. Tá certo? Que a gente chama de amnésia. Tá? Que é outra coisa. No sentido, por exemplo, que está lá, que a gente lê lá a palavra esquecer, que está no Evangelho, no Novo Testamento, que fala muito. O perdão é o esquecimento das ofensas. Exato. Mas esse esquecimento, ele é de uma palavra, a origem da palavra esquecer é do latim, que é uma palavra que chama excadere, que quer dizer o quê? Deixar de lado. Olha como é que ficou fácil. Você vai deixar de lado aquele objeto da sua mágoa, da sua decepção. E quer é isso dizer, mesmo. É igual está lá no seu livro, Seja o Herói de Sua História, que mostra que a pessoa tem que ser protagonista da sua história de vida. Não é isso, Eliana? Então, o que acontece? Quando eu tenho mágoa, ódio de alguém, aquele objeto do meu ódio, ele passa a ser o protagonista da minha história de vida. Então, o processo do perdão é exatamente você pegar esse protagonista que está errado e jogar ele na posição de figurante. Que vai ser protagonista da história dele, né? Da história dele. Não da minha. Quer dizer, ele que vai pentear macaco, como diz o outro. Você está entendendo? E sai, e você assume a posição de protagonista de sua história de vida. Aí sim. Está entendendo? Porque senão, quando a gente tem muita mágoa, principalmente de pai e mãe, aquilo ali vai influenciar no nosso relacionamento afetivo com a nossa esposa ou com o nosso marido. Isso. Por exemplo, quando um rapaz ele tem um problema sério com a mãe é muito complicada, é aquelas famosas jararacas, tá certo? Então, quer dizer, o sujeito casa com a moça, mas ele casa com mágoa da mãe. Geralmente ele vai arrumar uma moça parecida com a mamãe, para se autopunir. Que coisa. Tá entendendo? E no casamento ali, quando ele está entre quatro paredes, Eliana, surge aqui, às vezes a pessoa fala alguma coisa e surge aquilo que a gente chama de imagem fantasmática. Aquela pessoa que você tem ódio aparece diante lá do seu marido. E o seu marido, a figura dele, ela some. E fica só a figura de quem? Da mãe, no caso. Você entendeu? E aí, na hora, a pessoa tem uma perda de libido, que é natural. Aí o negócio já Ou seja, degringola. É tudo inconsciente, mas de alguma forma a esposa vai comentar alguma coisa que vai lembrar a mãe dele e aí atrapalha tudo. Por quê que acontece isso? Porque ele não perdoou ainda a mãe dele. Exato. Então isso fica ligado, porque o ódio, ele deixa as pessoas ligadas, pregadas, coladas. É porque as pessoas acham que o que une as coisas é amor. Tá? Mas a pessoa tem que lembrar, gente, que amor é libertação. Agora, o que prende uma pessoa a outra por grilhões invisíveis, como se fosse corrente, é exatamente o ódio. Você vê, por exemplo, os casais. O sujeito está vivendo há 30 anos com a mulher e eles brigam igual cão e gato. Um tem ódio do outro. Tá certo? Mas aí você fala, vamos separar? Não, separar não. Por que ela não quer separar do marido? Geralmente porque ela está com ódio dele e quer vigiá-lo. Ah, não, eu sei que ele está me traindo, mas eu estando aqui, eu vou ficar vigiando com quem? Eu não vou dar essa alegria para ele. Então, geralmente, quando o casal resolve trabalhar o perdão, Eliana, o que acontece? A separação, o divórcio, ele vai acontecer de forma natural. Por quê? Porque quando você perdoa, você se liberta. Então, ali tem a separação, tudo uma boa. Entendeu? Agora, quando você tem ódio, você quer ficar grudado ali com fulano. E é uma coisa inconsciente, porque às vezes a esposa fala assim, não, mas eu não consigo, mesmo sabendo que ele me trai, eu amo tanto esse homem que eu não consigo ficar longe dele. Ou seja, ela coloca esse homem como protagonista da história dela, em primeiro lugar, e isso não é amor, isso é ódio. Isso. Não é? Só que ela confunde. E Eliana, é engraçado que muitas vezes o que alimenta o ódio, gente, é o amor. É aquele amor que está machucado. É aquele amor que virou dejeto. Tá certo? Então aquilo ali vai alimentando o ódio. E é muito triste, porque principalmente mulheres, a gente vê essas mulheres que vão guardando esse ódio,
ficam com auto-ódio porque não reagiram a tempo, depois passam uns anos e ela está lá do mesmo jeito, não é? Exato, porque uma coisa, viu, Eliana, que gera o auto-ódio, quer dizer, a auto-mágoa, a pessoa tem mágoa dela mesma, é exatamente a falta de saber falar não. É aquela pessoa, geralmente isso acontece muito com mulher, a mulher não tem coragem de ficar falar não para o marido. Então, desde o começo do relacionamento, começa aquele relacionamento doente. A mulher sempre evitando falar um não, né? E aí ela vai engolindo aquele sapo. E ao longo dos anos, aquilo ali vai virando uma mágoa. Porque toda vez, viu, Eliana, que uma pessoa diz sim, querendo falar não, o que acontece? Ela machuca a pessoa mais importante da vida dela, que é exatamente ela mesma. E isso aí tem um custo muito grande. A pessoa vai ficando magoada com ela. Por quê? Porque quando você diz sim querendo falar não, você passa de forma, vamos dizer assim, inconsciente, subliminar para o seu interlocutor, você não tem valor nenhum. Você não tem valor nenhum. Quer dizer, você é um bobo. E ninguém dá valor em bobo. É como se ficasse escrito na testa. Exato. Aí a pessoa vai... Não me respeita. A pessoa vai alimentando, ela vai colhendo a mágoa dela mesma. E isso aí vai desembocar, geralmente, numa depressão. E depois dessa depressão pode desembocar num câncer. A pessoa faz o câncer. Até porque a gente nota muito que, às vezes, a pessoa adoece, é tudo inconsciente, mas a pessoa adoece como forma de segurar o outro também, ou punir o outro que a fez sofrer, entendeu? E também, viu, Eliana, adoece muitas vezes como uma forma de saber falar não. Porque às vezes a pessoa, por exemplo, está com enxaqueca, está lá com uma úlcera, está com uma dor nas costas, ou até um câncer, por exemplo. Aí o outro vem pedir para ela, ó, faz isso aqui assim, assim para mim. Ela fala, ó, eu não vou poder fazer porque eu estou fazendo quimioterapia, por exemplo. Entendeu? Quer dizer, ela usa a doença para poder falar não. Quer dizer, agora é muito melhor a gente exercitar o não. Aprender logo, antes de adoecer, né? Exatamente. Porque esse é um recurso interno nosso, até para nos proteger. Traz uma doença, traz um acidente, quebra uma perna, não é? Acidente aqui em São Paulo, por exemplo, esses acidentes que estão acontecendo, acidente de moto, que o motoqueiro ele fica inválido. Geralmente você pode olhar esse pessoal que sofre acidente, principalmente motoqueiro, você pode olhar a história dele, ele tem episódios de depressão que não foi tratado. Porque a depressão, muitas vezes, ela leva a pessoa de forma inconsciente a fazer um acidente. Ou às vezes até um atropelamento. Que triste A isso. pessoa quer se machucar para poder chamar a atenção de alguém. Isso é complicado. Fernando, como que a família lida com um ódio dependente? Primeiro, porque é difícil conviver. É complicado. É quase ódio... assim uma coisa que vai querendo contaminar todo mundo. O ódio dependente, ele é muito mal-humorado. Mal-humorado. Não diz bom dia, não diz boa noite. Nada, quer tudo para ele, fica cobrando dos pais, cobra dos irmãos, vocês têm que me dar atenção. É uma pessoa chata. Certo? Agora, como é que faz? Família primeiro tem que ter paciência, tá certo? Se possível, a família tem que indicar essa pessoa, falar, ó, meu filho, você vai fazer o seguinte, procura um psicoterapeuta, tá certo? Ou então um médico psiquiatra, porque às vezes precisa tomar remédio, a pessoa já está num processo de depressão, tá certo? E tem que exigir da pessoa, não pode ficar aceitando o sujeito. Colocar limites, né? Tem que colocar limite. E tem que dar uma solução para ele. Você entendeu? Fala, ó, se você não quer tratar, é problema seu. É igual a pessoa que é tóxico-dependente. Porque não adianta os pais quererem tratar o tóxico-dependente. Se ele não quiser. Ah, não, vamos internar o fulano lá. Não adianta. Ele vai sair de lá, vai usar droga. Isso. Então, quer dizer, toda pessoa que tem algum tipo de dependência, ela tem que querer. Ela tem que querer se tratar. Tomar essa decisão. E aí sim os pais, os cuidadores, os amigos, aí sim eles vão apoiar e vão indicar a solução. Ó, é um médico, um psiquiatra ou então um psicoterapeuta. Exatamente. Tá entendendo? Bom, nós vamos para um rápido intervalo e quando a gente voltar, o Fernando vai falar para a gente também como ele faz nos atendimentos dele usando a terapia de florais de Bach, que é muito interessante e também pode ajudar quem está sofrendo com esse problema da ódio-dependência. Voltamos já, fique ligado.
Olá para você. Tudo em paz em sua vida? Espero que sim e cada dia melhor. O programa Eliana Barbosa e Você de hoje traz à tona um tema muito sério e com certeza será como um toque de despertar em seus pensamentos e atitudes. Você sabe o que é ódio-dependência? Assim como as drogas, o ódio também vicia, causando uma dependência psicológica obsessiva que leva a pessoa a uma necessidade de ressentir continuamente sensações de decepção que a levaram ao ódio. Isso está no livro do nosso convidado de hoje, que é o psicoterapeuta e escritor Fernando Vieira Filho, meu marido, e autor do livro Cure Suas Mágoas e Seja Feliz. Fernando, bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Eliana. Muito bom a gente poder explorar esse assunto com você, porque o Fernando ele tem uma experiência muito grande nesse tema, ele fez um trabalho enorme para desenvolver o livro Cure Suas Mágoas e Seja Feliz. E esse termo, ódio-dependência, é um termo novo, né, Fernando? Esse é um termo que eu criei para poder usar no livro. Tá Interessante. Certo? É um termo, vamos dizer assim, é um neologismo. Tá certo? Então, antes da gente falar sobre a dependência do ódio, vamos explicar, esclarecer mais o que é realmente o ódio, porque tem muita gente que tem um medo dessa palavra. De fato, Eliana, essa palavra ela é uma palavra que assusta o ser humano. Não é? Por quê? Por causa daquelas crenças que a gente tem e geralmente elas estão ligadas a alguma religião que a gente tem. Então, na realidade, ódio é a palavra correta para aquilo que para um amor ferido. Então vamos entender o que é a palavra ódio, de onde ela surgiu. Toda pessoa, quando ela ama e aquele amor ele sofre uma decepção, Eliana, é o que a gente chama de amor machucado. A esse amor machucado é o que a gente dá o nome de mágoa, ressentimento, ódio. Você está entendendo? Que o nome correto é ódio, mas na realidade é para designar o amor que está ferido. Então, quer dizer, o ódio é nada mais, nada menos que um amor que está machucado. E esse amor, quando a gente fala amor, não quer dizer só amor de um homem para uma mulher, de pai para filho, não. É a admiração, a confiança que você tem, às vezes, num sócio, não é? E, de repente, aquela pessoa te machuca, magoa, trai a sua confiança. Isso também gera um ódio na pessoa, não é, Fernando? Eliana. Não é só uma raiva, que às vezes as pessoas confundem. Porque, na realidade, Eliana, todo amor ele surge de uma admiração. Tá certo? Então, quer dizer, quando você admira uma pessoa, existe duas vias que a pessoa pode seguir. Uma vai ao amor e a outra pode ir para a inveja. Tá certo, Eliana? Então, essa questão do amor e o ódio é como Freud dizia num livro que ele escreveu, A Pulsão e Seus Destinos, em que ele mostrava que amor e ódio são ambivalentes. Quer dizer o que é isso? Isso quer dizer assim, eles são direcionados ao mesmo objeto, ao mesmo tempo. Ama e odeia. Exatamente. Então, a gente só tem ódio de quem a gente um dia amou e que teve esse amor estremecido, né? Continua amando. Existe o psicanalista francês, Jacques Lacan, ele dizia o seguinte, que ele não conhecia nenhum amor sem ódio. Uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. E é absolutamente natural. É o que a gente, quando o Fernando escreveu esse livro, é interessante a gente falar isso, que ficou assim tão clara essa questão do ódio, da gente não ter vergonha de assumir que quando você está magoado com alguma coisa, você está com ódio. Com uma pessoa, você está com ódio dessa pessoa. Tirar aquela, desmistificar a palavra ódio. Exato. E aí a gente sempre brincava muito um com o outro. Quando um passava raiva no outro, a gente falava, ai, hoje eu estou te odiando. Às vezes eu falava isso para ele falava, então me perdoa. E vice-versa. Então isso faz com que o relacionamento fique mais leve. A gente assumir também. Porque tem muita gente doente, não é, Fernando? Que é de tanto ódio que está guardando dentro de si. Exatamente, Eliana. Porque, na realidade, quando você... Eu vou dar um exemplo aqui, fazer uma analogia. Quando a gente come uma picanha, uma comida deliciosa, uma feijoada, depois de 12, 14 horas, dentro da sua barriguinha, o que é que vai virar aquela comida? Dejeto. Ela vai virar dejeto, fezes. É a mesma coisa. O amor é uma coisa muito gostosa. Mas, às vezes, por uma decepção que a pessoa tem em relação àquele objeto do seu amor, aquilo ali vira o quê? Vai acabar virando um dejeto. Tá certo? E como todo dejeto, Eliana, se não for eliminado,
O que acontece? Vai intoxicar. E no caso, por exemplo, do amor, vai intoxicar a nossa alma, a nossa emoção. Exatamente. Tá certo? Porque no caso do corpo físico, por exemplo, quando você retém as fezes, os dejetos, se ficar uma semana, passar de uma semana, você vai intoxicar o seu corpo. Mas para isso existe uma solução que é a lavagem intestinal. Você lavou, está pronto. Agora, no caso do amor, a gente tem que aprender a eliminar aquele sentimento de ódio. E a primeira coisa é o autoconhecimento. É você aceitar, olha, realmente eu estou com muito ódio de fulano de tal, então agora eu preciso perdoar. Porque é assim que a gente trabalha, essa eliminação dessas toxinas, desse sentimento tão pesado. Né? E para a gente eliminar, Eliana, a gente tem que entender o seguinte, é necessário utilizar o perdão. Mas não o perdão como se fosse uma emoção, não. O perdão você tem que utilizar ele como uma ferramenta, como uma atitude que você tem para poder eliminar aquele sentimento residual do amor. Aquela coisa que não é tão boa, tá? Que está te intoxicando. Então o perdão ele serve para isso. Porque é interessante, quando a gente está sentindo ódio de uma pessoa, a gente simplesmente pensa nessa pessoa o dia inteiro. Pensa mais nessa pessoa do que na gente mesmo e do que nas pessoas que a gente realmente ama e que não nos machucaram ainda. Infelizmente, quando a gente tem mágoa de uma pessoa, tem um ressentimento, tem um ódio, aquela pessoa, ela fica na sua frente, Eliana. Você tem aquela visão daquela pessoa 24 horas por dia. Qualquer coisinha você está lembrando. Qualquer coisa você lembra. Exatamente. Entendeu? Então, o que é o processo do perdão? É simplesmente a pessoa entender que ela tem que pegar aquele objeto do seu ódio, da sua mágoa, do seu ressentimento e jogar ele na desimportância da sua vida. Tá certo? Isso. Quer dizer, é você tirar a pessoa que ela tá com aquela importância em sua vida e jogá-la para uma posição... E seguir em frente. Vamos dizer assim, de coadjuvante da sua vida. Exatamente. Fernando, mas agora a gente vai falar desse tipo de pessoa que guarda tanto ódio e não quer perdoar, quer continuar com ódio, que é o que você chama de ódio dependente. Está viciado em odiar. Como que é o perfil do ódio dependente? A pessoa, Eliana, que é ódio dependente, é aquela pessoa que vive retendo. É uma pessoa cheia de ressentimento, é uma pessoa que vive falando mal da vida alheia, é uma pessoa que procura sempre intrigar as pessoas uma com a outra, é uma pessoa cheia de inveja, tem inveja das pessoas que vivem bem. E briga com todo mundo da família, põe defeito, cobra demais. Cobra demais, é uma pessoa rebelde, tá certo? Tá sempre, e é engraçado porque a pessoa que é ódio dependente, que a gente chama, viciada nesse ódio, a gente sente a energia da pessoa, não é, Fernando? É uma energia muito baixa, pesada, viu, Eliana? É pesada. Você chega perto da pessoa, você sente como se estivesse chegando perto de um, vamos dizer assim, é como se você estivesse entrando numa sala, uma sauna. Você sente aquele choque térmico, tá certo? Você sente uma coisa ruim. E aí você sai de perto dela. E por que as pessoas se tornam ódio dependentes? Qual a diferença de uma pessoa que está de bem com a vida, de vez em quando tem um ódio aqui, outro ali, né, que é normal, mas tem pessoas que elas querem permanecer com ódio dentro delas. Então, são pessoas, viu, Eliana, que geralmente elas acham que quando elas são magoadas por alguém, o fato dela perdoar, ela está fazendo uma concessão para outra pessoa. E não é bem assim. Quando você perdoa uma pessoa, você está se libertando daquele sentimento negativo, daquele peso que você está carregando, daquelas pedras que você está carregando. É como se não perdoar desse poder para aquela pessoa. Exatamente. Eu perdoo se eu quiser, o dia que eu quiser. E aí ela vai levando a vida sempre nessa amargura. Exatamente. Ele vai carregando um saco de batata a vida inteira. Podres. Batatas podres. Porque a gente sabe que a batata podre, ela vai, por causa da umidade, ela vai só aumentando peso. Então, quer dizer, o ódio é mais ou menos isso. É um saco de batata que vai ficar fedendo, cheirando mal e pesando cada vez mais. E isso, para a pessoa que é ódio dependente, ela pode... O que acarreta psicologicamente e fisicamente para ela? Eliana, quando a pessoa ela é ódio dependente, que ela sente
essa compulsão em odiar, geralmente ela tem ódio por ela mesma também. Com certeza. E quando ela tem ódio por ela mesma, que a gente chama de auto-ódio, o que acontece? A pessoa vai começar a acarretar problemas, doenças, tá certo? Principalmente a depressão, tá? Porque quando a pessoa tem mágoa de si mesma, ela geralmente vai começar a buscar uma doença que leve a uma autoeliminação, que é o caso da depressão. E outra coisa, quando ela tem muita mágoa dos outros, muito ódio em relação aos outros, ela pode também começar a desenvolver doenças ligadas à pressão, à circulação. E até mentais, não é, mentais, Fernando? Claro. Porque ela começa, eu tenho a impressão que a pessoa fica com ela vai desenvolver ideias persecutórias, não fica? Ela começa a desenvolver transtornos obsessivos, geralmente persecutórios. Quer dizer, a pessoa fica com mania de perseguição. Tudo que está ruim na vida dela é culpa do outro, fulano, alguém me persegue, alguém não gosta de mim. É culpa do papai, fulano culpa quer da puxar mamãe. Meu tapete. Exatamente. Está sempre na defensiva. Sempre. E sempre transferindo o problema dela para os outros. Tá que triste isso, triste. É triste. E isso, por exemplo, a pessoa aprende às vezes na própria família, com os pais, esse tipo de remoer, esse tipo de comportamento? Geralmente, esse pessoal que é ódio-dependente, tem pais com problemas. Tá? Pai que é um pai meio esquisito, a mãe mais esquisita ainda. Você está entendendo, Eliana? E são pessoas também cheias de rancor. Vive falando do governo, reclama do parente. Mas eu sou assim porque meu parente... Eu acho que o filho, quando cresce ouvindo isso demais, vai contaminando também, não é, Fernando? É tudo uma questão de padrão. Tá? Aquele padrão familiar. Você pode ver que um ódio dependente também tem pais complicados. Tá certo? E porque a gente vê também pessoas, às vezes, que são revoltadas sem motivo para serem. Sem motivo. E aí? Bom, e aí é o tal negócio. A pessoa, geralmente, que ela é revoltada, ela é uma pessoa que não sabe esperar. É uma pessoa que não sabe ter paciência, viu, Eliana? Com as coisas. Não sabe ter paciência com o ser humano, com a humanidade dos outros. Entendeu? E fica sempre querendo as coisas para elas. São pessoas muito egoístas. Tá? Não tem, elas querem tudo para elas. Não, eu que tenho que tirar vantagem, tá certo? Então, quer dizer, o ódio dependente, ele sofre, assim como qualquer tóxico dependente. Sofre. Sofre até a culpa também de ser uma pessoa tão rancorosa, não é? Exatamente. São pessoas que têm dificuldade de escutar um não, tá? Também não sabem falar um não quando é necessário. Complicado isso. Não é? Bom, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente continua esse tema forte, pesado, mas necessário para abrir os seus olhos. Se você anda meio pesado por dentro, está na hora de perdoar. Fique ligado. Estamos de volta e falando hoje sobre pessoas que têm o vício de odiar, de ressentir e o quanto isso é prejudicial a elas e aos seus relacionamentos. Se você está convivendo com ódio dependentes, essas pessoas cheias de rancor, revolta, mantenha-se firme e guarde em seu coração essa bela mensagem da Madre Teresa de Calcutá. Ela diz o seguinte: muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as a si mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta, interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto a si mesmo. O que levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa a si mesmo. Se você tem paz, é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, mas isto pode nunca ser o bastante. Dê o melhor a si mesmo. Veja você que no final das contas é entre você e Deus. Nunca entre você e as outras pessoas.
Bonito isso, Fernando, porque Beleza. a gente estava falando sobre familiares, né? Como que eles vão lidar com... Não pode se deixar abalar. Exato. Tem pessoas, pais e mães, que são muito frágeis. Pega um filho revoltado, ódio dependente, que fica falando, vocês nunca me deram amor. E os pais começam a se sentir culpados com isso. Exato. Não é? Então, lembrar da Madre Teresa, Isso. que, como você comentou outro dia, sempre foi uma pessoa muito firme. Assertiva. Ela sabia falar sim quando era sim e não quando era não. Doesse quem doesse. Porque o importante é a gente estar com a nossa consciência tranquila, de que a gente está fazendo o melhor para as pessoas. É só o povo lembrar o seguinte: qual é o maior exemplo de bondade, de perfeição que o ser humano tem? Não é Jesus Cristo? Claro. Mas Jesus Cristo teve um episódio, Eliana, em que ele pegou um chicote e foi expulsar os vendilhões do templo. Exatamente. E chegou lá, ele meteu o pé nas barracas, deu lambada para todo lado. Quer dizer, o Cristo fez isso. Quer dizer, agora eu tenho certeza que ele não se sentiu culpado por causa disso. Que era o que tinha que ser feito. Entendeu? Por exemplo, uma pessoa que descubra que está carregando muito ódio, que esse ódio começou principalmente contra algum familiar, uma mágoa que ficou e virou esse ódio, né? Uma ofensa. É saudável a pessoa, a hora que ela toma consciência, ela procurar esse familiar que a ofendeu e conversar com ele e falar, olha, eu carreguei isso a vida toda, eu preciso... O que você acha? Bom, se esse familiar for uma pessoa legal, é ótimo. É porque às vezes as pessoas nos ofendem sem serem pessoas más. Aliás, Eliana, a maioria das pessoas que ofendem a gente, elas nem sabem que estão te ofendendo. Tá certo? Então, quer dizer, se a pessoa ela se reconhece com esse ódio, que é o primeiro passo para a terapia. Isso. Tá? Toda a psicoterapia, ela tem que partir de uma conscientização. Isso aí o Gustavo Jung, ele sempre falava isso. Há que se conscientizar a pessoa. Então, o que acontece? A pessoa se conscientizou da doença, do ódio, que é a causa daquele problema, ela tem que procurar resolver aquilo. E aí, geralmente, a pessoa, se ela vê que aquele objeto do ódio dela é uma pessoa acessível, no caso de um pai, de uma mãe, aí vai lá e conversa, explica. Isso. Aí a pessoa vai te falar, bom, não foi bem assim que você entendeu. Não era então, isso quer dizer, que eu não queria era fazer. isso que eu queria dizer, você me perdoe, meu filho. Então a pessoa tem que buscar a solução através do autoconhecimento. Entendeu, Eliana? E a pessoa não pode fugir de se conscientizar do problema. Conscientizou, você já está com quase 70% desse problema resolvido. Claro. Entendeu? E é ter a humildade geralmente, de buscar apoio. No caso da mágoa, do ódio dependente, é trabalhar o perdão. E eu, por exemplo, no meu livro, eu coloco algumas técnicas para a pessoa trabalhar o perdão. E a gente... Fala uma pra gente então, aqui. Vou falar a terapia do perdão. Dá uma perdão. canja aqui no programa. A gente tem que entender o seguinte, Eliana, que inconscientemente o ser humano ele sabe que tudo que é importante na vida tem que ser por escrito. Por exemplo, você já viu alguma certidão de casamento de boca? Não existe. Quer dizer, escritura de imóvel de boca? Não. Então, a gente leva que tudo dentro de nós, que tudo que é importante tem que ser por escrito. Documentado. Então, a técnica que eu ensino no livro é exatamente a pessoa escrever. Ela pega lá 21 folhas de caderno, esse caderno universitário, e vai escrever a seguinte frase: eu me perdoo e perdoo fulano ou fulana. Escreve isso toda a página, uma folha inteira antes de dormir. Tá? Todas as linhas. E aí o que ela faz? Ela vai juntar 21 dias. A hora que terminar os 21 dias, você vai lá e queima aquilo. Imagina que aquela fumaça que está subindo, aquilo ali é aquele ódio, aquela mágoa que ele guardou. Está se desfazendo. E aí, para ficar um negócio mais marcante ainda, eu sugiro a pessoa que pegue as cinzas e leve para o banheiro e jogue no vaso sanitário. Tomar consciência do que a gente sente já é maravilhoso. Quando a gente toma a decisão de perdoar, melhor ainda. O quanto isso traz alívio para a vida, né, Fernando? Claro. Prosperidade, saúde. Então, isso realmente faz a vida da gente transformar. E é uma coisa, viu, Eliana, que seu pai sempre falava. Se as pessoas... Olha, eu não estou falando de religião, viu, gente?
Mas se a pessoa entendeu o que está no Novo Testamento ou no Evangelho, e seguir o que está no Evangelho no Novo Testamento, ela não vai precisar de médico, não vai precisar de psicólogo e nem de banqueiro. Porque a vida dela vai ser o quê? Próspera. E o que fala o tempo todo no Novo Testamento? Prosperidade. Perdão. Perdão. E o Cristo, ele fala isso direto. O tempo todo. Você vê uma coisa, por exemplo, o Pedro uma vez chegou para o Cristo, mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? Aí o Cristo olhou para ele assim e falou, não é 7 vezes só, são 70 vezes 7 vezes. Quando o Cristo disse isso, eu imagino que ele quis dizer o seguinte, o perdão é uma ferramenta para você utilizar quantas e quantas vezes forem necessárias. Até porque a gente tem que ter consciência de que as feridas voltam a abrir, não é, Fernando? Quando você perdoa, Eliana... Porque a gente não esquece, a gente já falou isso, né? Quando a gente perdoa, é como se a gente estivesse colocando um band-aid na ferida. Isso. Tá? Mas, infelizmente, quando você encontra aquele objeto que você perdoou, muitas vezes ele vai te dar uma alfinetada. Vai te dar um coice, uma alfinetada, e aí o que acontece? O band-aid sai e começa a sangrar novamente. E aí você tem que novamente exercitar o perdão. Então o perdão tem que usar sempre. O perdão é uma ferramenta para a gente usar o tempo todo. Fernando, nós vamos assistir agora um vídeo que eu até uso em minhas palestras, você já conhece, e quando eu faço as palestras para pais, para educadores, que é um vídeo que mostra que as crianças aprendem o que vivenciam. Olha quanto ódio você vai ver, quanta raiva, depressão nesse vídeo. Preste atenção. Just know how to say goodbye. Go back where you came from. Go back where you came from. Eu achei interessante esse vídeo, Fernando, assim, para mostrar como que os pais servem de exemplo para os filhos. Se o pai faz uma boa ação, o filho está ali aprendendo, ele se sente motivado a fazer. Mas se o pai está ali cheio de ódio, agredindo os outros, o filho vai aprendendo também, não é? Exatamente. Isso aí é o que a gente chama de transferência. Né? Por exemplo, eu vejo muita mãe que tem ódio da mãe, quer dizer, da avó. Geralmente ela vai transferir aquele ódio dela para a filha, quando ela tem. A mãe da criança tem ódio da própria mãe. Da mãe ela vai transferir. Entendeu? Seria uma imagem também fantasmática? Também. Como se estivesse vendo a mãe dela ali numa outra porque mulher? aí ela, como ela tem ódio da mãe, ela começa a ver os pequenos traços fisionômicos da mãe. Aí começa a despejar tudo em cima da filha. Aquela frustração, aquele ódio, qualquer coisinha implica com a filha, vive com o ciúme da filha, que às vezes a filha tem um relacionamento bom com o pai, aí a mãe fica com inveja da filha, e ciúme, e começa a despicar em cima da filha lá.